o que o mercado, os analistas de forma geral, né, e economistas, os analistas dos fundos, das instituições financeiras, primeiro eles olham isso na lupa, né, fazem conta, têm os seus modelos, então a gente consegue aqui, né, inclusive na própria consultoria, a partir, né, de uma análise de cenário, ver como evolui as contas públicas brasileiras e principalmente o endividamento do governo brasileiro. Com esse anúncio do corte de gastos, que deve ficar na casa de 60 bilhões, mas o risco é até ser um pouco menor, dependendo da tramitação no Congresso, porque esse é o receio, né, que haja alguma desidratação e o corte no final seja até menor que os 70 bilhões prometidos para 25 e 26, né, para esse biênio. E aí, qual que é o ponto? Não é suficiente para fechar o buraco, ou seja, o risco é ainda alto de termos déficit do governo central em 25 e 26. E aí, o que acontece? Quando tem déficit, a dívida aumenta, e com essa dívida aumentando, qual que é o problema? A gente não está vendo, inclusive olhando até 2029, 2009 e 2030, que a gente faz aqui as simulações, a gente não está vendo um sinal de estabilização dessa dívida. A gente está vendo um crescimento contínuo dessa dívida. Então, isso significa vulnerabilidade. Qualquer evento que a gente tenha, desde um evento climático, né, mais importante, a um problema de saúde, qualquer coisa deixa a gente muito vulnerável, e eu digo assim, com um risco de um aumento ainda muito mais expressivo da dívida, e quando tem isso, o mercado, né, para financiar um governo que é mais arriscado, ele exige muito mais juro. Então, a gente acaba caindo, né, num ciclo aí muito negativo para o endividamento público. Então, é isso que o mercado está olhando. Olha, não é suficiente, né, o que foi apresentado, ainda tem um risco de ser menor, e essa dinâmica de dívida, ela segue ainda altista e nos põe realmente num caminho de vulnerabilidade, que é isso que o mercado está olhando. E em relação à isenção, a gente até discutiu na semana passada, né, foi um anúncio, no mínimo, para dizer atabalhoado, entrou uma questão política aí no meio, né? A discussão era do corte de gastos, aí eles colocaram o anúncio aqui da isenção, não que esse caminho não esteja correto, na nossa avaliação faz todo sentido a gente isentar rendas mais baixas e taxar rendas mais altas, mas isso precisa ser bem costurado, precisa ser bem organizado, bem entendido, e da forma que foi anunciado, realmente caiu muito mal. Então, acho que é isso, né? Eu acho que o ponto positivo é que o governo está separando as duas coisas, deixando o corte de gastos para tramitar agora e a discussão da renda para 2025, para uma efetivação, né, em 2026, para tentar organizar esse processo. Mas o problema é que veio junto, claramente, mostrando uma questão política no meio de uma questão econômica muito importante, e é isso que caiu muito mal nos mercados. Carolina, caiu mal nos mercados, mas caiu mal também no Congresso? Qual a sua avaliação? Jéssica, você sabe que a gente tem uma reflexão aqui, que o Brasil, diferentemente da maioria dos países, tem um núcleo político geograficamente distante do núcleo econômico, inclusive. Então, a gente está acostumado a essa distância entre a expectativa do mercado e a realidade da política brasileira. Então, faz parte, né? O Congresso, no entanto, tem demonstrado disposição para enfrentar esse pacote. Lira, inclusive, deu falas importantes, ele, inclusive, tentou pautar a PEC que foi enviada essa semana, né, no dia 3, na CCJ, mas realmente houve uma obstrução, não foi possível incluir extra pauta. Os congressistas, eles estão mais insatisfeitos com as novas regras impostas pelo ministro Dino, a questão das emendas parlamentares, isso ainda é um passado que ainda precisa, de fato, virar passado, né? As regras foram aprovadas, o governo sancionou a nova lei, né, para disciplinar a liberação das emendas, o ministro Dino autorizou a liberação, mas pediu uma outra série de regras, isso gerou um mal-estar. Na nossa percepção, se isso tivesse de fato sido validado na semana passada, a expectativa seria melhor de votação desse pacote. No entanto, o governo saiu junto ao ministro Dino para tentar conciliar as vontades do Congresso, e ontem, na noite de ontem, já quase de madrugada, foi possível votar a urgência dos 2 projetos de lei enviados na semana passada.
tanto o projeto de lei complementar quanto o projeto de lei ordinário. Então, nós temos agora a urgência aprovada. É possível que na semana que vem esses projetos sejam aprovados. E pela parte da PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que o presidente Arthur Lira tem anunciado, é a possibilidade de apensar esta PEC a uma outra PEC que já esteja no plenário da Câmara. E, com isso, não precisar que a matéria seja votada na CCJ, onde, de fato, a obstrução, a oposição está tendo um quórum significativo para evitar o avanço dessa matéria.